dia, tudo bem com vocês? Queria compartilhar com vocês hoje algo que está lá em Abacuque 3, no versículo 17, que fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu acho bem legal esse texto porque talvez em dias difíceis a primeira coisa que a gente perde, né, é a alegria. E esse capítulo 3 de Abacuque aqui eu entendo como uma conclusão que Abacuque tira de um período que ele teve com Deus ali. É bem legal que no capítulo 1 e 2 de Abacuque ele tá se queixando a Deus, ele tá meio que indignado com o que ele tá vendo ali. E ele começa a perguntar para Deus o porquê de tanta violência, o porquê que o justo estava sendo assolado. E Deus responde para ele durante o capítulo 1 e 2, traz algumas coisas ali para ele. E no capítulo 3 ele faz meio que uma oração. E a gente consegue perceber como que o coração dele ele se aquietou ali. Meio que no capítulo 3 ele entende o governo, a soberania de Deus, que Deus não tinha perdido o controle de toda aquela situação. No versículo 16 ele até fala que ele ouviu isso e o coração dele se comoveu, a alma dele ficou em paz ali, confiando de que o próprio Deus faria justiça em meio àquela situação ali. Então eu acho que num tempo como esse, né, de tanta incerteza, onde a gente não sabe o que vai acontecer, onde a gente não tem domínio sobre nada, uma das primeiras coisas que a gente perde é a alegria, o medo nos assola. Então, num tempo como esse, assim como o Abacuque precisou acessar esse lugar de confiança, de entender o governo de Deus, eu acredito que Deus ele esteja querendo nos transportar para esse lugar de confiança. Para esse lugar onde não existe medo, onde existe confiança. E antes de você se alegrar, normalmente alguém alegre é alguém confiante. É alguém que por mais que tudo esteja desabando, ele sabe quem está segurando tudo, quem está governando sobre tudo. Então hoje o Senhor ele quer te levar para esse lugar onde não existe medo, mas onde você entende o governo de Deus. E é bem legal que depois aí no versículo 17 vai falar, né, que ainda que o resultado não venha, ainda que a situação que ele tanto reclamou para o Senhor ele não fosse resolvida, a alegria dele não estava mais no resultado, mas a alegria dele estava no Deus do resultado que sustentava ele. Então eu queria trazer isso para o seu coração hoje, que hoje a sua alegria ela encontra esse lugar não de um resultado, não espere a circunstância passar para você se alegrar, mas seja desafiado hoje a se alegrar em meio a toda essa circunstância, a não se alegrar com tudo que está acontecendo, mas a confiar que o próprio Deus está no controle e tem governado sobre tudo. Lá em Gálatas 5:22, a palavra do Senhor fala que a alegria é um dos frutos do Espírito. Então eu queria compartilhar isso com você aí hoje. Uma árvore talvez ela não esteja no tempo certo de dar maçã, mas ela não deixa de ser um pé de maçã só porque ela não está no tempo propício de dar maçã. A semente dela ainda continua sendo a maçã. E assim é na nossa vida. Se a alegria é um fruto do Espírito, a alegria ela está na nossa semente, no Espírito. Então, por mais que a circunstância ao nosso redor não coopere para a gente estar alegre, para a gente tá com um sorriso no rosto, pra gente encarar as coisas com alegria mesmo, a nossa alegria ela não tá nessas coisas exteriores, a nossa alegria é a semente, é o próprio Senhor que nos sustenta, é a nossa raiz. Então eu queria te desafiar aí hoje a se alegrar nesse tempo, que a sua alegria ela seja mudada de lugar nesse tempo. Lá em Filipenses 4:4, Paulo ele fala pra gente se alegrar sempre, mas se alegrar no Senhor. Talvez a gente se alegra muitas vezes, mas a nossa alegria ela sempre depende de um resultado. Nesses dias o Senhor ele quer nos fazer profundos, ele quer nos levar a entender quem ele é. A nossa alegria ela não vai mais depender de alguma circunstância ou de que algo aconteça, mas a nossa alegria vai estar nele, no fato de que ele nunca nos abandona. Então queria deixar isso aí para o seu coração, queria trazer esperança para o seu coração. Por mais que as coisas pareçam que Deus perdeu o controle, Ele não perdeu o controle, Ele governa. E tudo que nós precisamos fazer é confiar e descansar, é ser transportado para esse lugar de descanso e se alegrar em meio a toda essa bagunça, confiando que o próprio Senhor há de nos sustentar.